Olá! Está começando Cidade Identidade. Nós estamos aqui no Parque Donival do Monte, primeira unidade de conservação ambiental municipal. E é daqui, dessa estrutura arquitetada por Oscar Niemeyer, que vamos falar do nosso tema de hoje, a identidade cultural do natalense. O que começou como capitania hereditária, lá em 1530, quando o rei de Portugal, Dom João III, dividiu o país em lotes, percorreu um longo caminho até se transformar em cidade. Se nos primórdios os potiguaras conviveram com os portugueses, holandeses e franceses, anos depois, uma verdadeira invasão americana cooperou de forma significativa para estabelecer as influências sofridas ao longo dos séculos. Tendo como base o final da década de 30 e o começo da década de 40, vamos entender com sociólogos, historiadores, pesquisadores e até mesmo com a população o que mudou, o que ficou. Como viviam os primeiros natalenses antes da invasão dos americanos? Fala, Enderval, eu estou aqui na Fortaleza dos Reis Magos, esse marco para a nossa cultura, nossa história da nossa cidade. E ao meu lado, o grande historiador João Maria Fraga, professor, para conversar com a gente um pouquinho sobre como era a população de Natal, a sociedade, antes dos americanos chegarem aqui na Segunda Guerra. A presença americana aqui em Natal, durante a Segunda Guerra Mundial, é, na verdade, uma quebra de paradigma no modo de vida da cidade. Natalenses que aqui viviam tinham uma vida extremamente pacata. O lazer, basicamente, era o nado aqui no Rio Potengi, através da travessia do Potengi aqui de Natal para a Redinha, ou através de lancha, bote, barcos. Redinha nessa época era uma praia de veraneio, assim como Ponta Negra também, era uma praia de veraneio. Nós tínhamos o Juvenal Lamartine, né, uma grande praça de futebol, onde atuava ABC, América, Alecrim e outros clubes. E antes dos americanos chegarem, o povo natalense já tinha recebido a influência de algum outro povo? Alguém já tinha estado por aqui e trazido influências para o povo natalense? Natal, por exemplo, vivenciou, assim como o Rio Grande do Norte, a passagem dos franceses, que aqui fez contato com os índios lá no início do processo da colonização. Também os holandeses que aqui vieram, inclusive tomaram a fortaleza, tomaram a cidade, mudaram o nome da fortaleza. Fortaleza dos Reis Magos passou a se chamar Castelo de Keulen. A cidade de Natal terminou sendo transformada em Nova Amsterdã. Com a vinda dos americanos para Natal, o inglês tornou-se a segunda língua mais falada na região, superando assim o francês, que até então era a língua preferida da elite natalense. Recebiam influência, sobretudo, da cultura francesa. Os grandes intelectuais, filósofos, grandes expoentes da literatura francesa, por exemplo, era o que se lia aqui. Os nossos intelectuais, eles bebiam muito na cultura francesa. A chegada dos norte-americanos trouxe grandes mudanças para a vida da população natalense, que até então era acostumada a viver numa cidade pacata. A presença mais marcante do ponto de vista de mudanças de comportamento, de hábitos, realmente, é a presença norte-americana durante a guerra. Então é isso, professor. Agradeço demais por você compartilhar o seu conhecimento com a gente. O Enderval é com você. Uma verdadeira quebra de paradigmas. Assim ficaram conhecidos os primeiros anos em que os americanos vieram a Natal. Engana-se quem pensa que apenas os pesquisadores e historiadores perceberam essas transformações. O povo também percebeu. Na época, era muito marcante com relação à bebida quente, uísque, essas coisas, né? Nome de ruas, nome de restaurante, condomínios, tem muito essa influência. Bom, assim, a modificação principal que eles trouxeram realmente foi esse boom que se teve aqui, que foi o desenvolvimento. Desde a criação do aeroporto, que serviu de base realmente para os americanos no período da Segunda Guerra Mundial. Eu acho que nessa época nós aderimos muito à cultura deles em vários aspectos. Aspectos de comida, dias, fala muito boy, man. Eu acho que o Natal foi uma das primeiras cidades a usar
calça jeans por causa dos americanos. Mas assim, acho que o avanço que se teve foi muito bom, foi muito positivo. Esse crescimento também, desde o aeroporto, teve essa agregação, até o pessoal do interior veio trabalhar aqui, essa interação que se teve, cultura foi muito importante para o Rio Grande do Norte, realmente. Acho que isso foi um dos pontos mais positivos que teve. Se você passar por aqui, não pode deixar. Olá, a gente está aqui falando sobre a interferência dos americanos na Segunda Guerra na nossa sociedade, na sociedade potiguar. E a gente tem um convidado excepcional, Vicente Cerejo, que vai falar sobre essa questão relacionada à guerra a partir dos estudos de Câmara Cascudo. E aí eu faço uma pergunta, Vicente. Os estudos de Cascudo traz informações valiosas desse período? Não, Cascudo não foi propriamente um historiador da presença dos americanos em Natal, embora ele tenha feito parte do esforço de guerra e de um esforço voltado para o treinamento da população na hipótese de alguma invasão, de algum bombardeio, né? O professor Vicente Cerejo destaca o nascimento da cidade e a hospitalidade da população em receber os americanos. Então, a presença americana que existe nessa informalidade, nessa cidade aberta ao mundo, que nós somos na verdade. Cascudo diz uma coisa muito interessante sobre Natal, é que Natal já nasceu cidade, ela não foi vila nem povoado, ela já nasce cidade. Mas ela nasce uma cidade presente em todos os mapas marítimos e todos os mapas aéreos do mundo. Ela já tem essa presença. Natal é uma cidade aberta ao mundo, né? É uma cidade do mundo, né? Você vê que Natal é uma cidade aberta o tempo todo ao mundo, ao que acontecia no mundo, né? É estranho, mas ela aqui foi lugar de ataque de franceses, portugueses e holandeses. Ela depois é ponto de pouso dos grandes aviadores do Atlântico. O encontro de culturas ultrapassa as barreiras do idioma, interferindo também nos costumes. Natal sempre viveu aberto às coisas do mundo. E talvez por isso nós sejamos menos provincianos do que as outras cidades, as outras capitais do Nordeste. Nós nos habituamos a essa vida aberta ao mundo, aberta às visitas internacionais. Aqui nós tivemos grandes escritores internacionais, grandes artistas que passavam para se apresentar junto às tropas americanas, para relaxar os soldados americanos, entretenimento. Por aqui passou o rei Faisal, que na época era um príncipe Faisal, né? Por aqui passou Marlene Dietrich, né? Por aqui passaram grandes, Tyrone Power, grandes artistas americanos que faziam escala em Natal a caminho da Europa, com o primeiro pouso sendo em Dakar, para se apresentarem para as tropas. Então Natal sempre foi uma cidade aberta. Quer dizer, no início do século, Natal já tinha os primeiros hotéis, o Grande Hotel já abrigava oficiais norte-americanos, né? Políticos. E eu acho que isso foi uma influência marcadamente ao longo de sua história, mas que se torna muito mais importante a partir de 42, quando o Brasil entra, né, aliado dos países, como companheiro dos países aliados, contra os países do eixo. E nisso a gente vê também a questão da importância desse pacto, dessa aliança, dos dois lados, né? De Natal ser importante para os americanos e também serem importantes para a nossa cultura hoje, para tem resquícios, tem um legado disso, né, para a cidade. Você veja que meados dos anos 40, 45, quando terminou a guerra, foram várias as moças que casaram com americanos, pessoas que falavam inglês porque precisavam se relacionar com eles, quer no comércio, quer nos bares, quer nos cabarés da Ribeira. Ou seja, o Natal vai lidar com o inglês muito mais precocemente do que o resto do Nordeste inteiro. Cascudo recebe essa influência e isso fica evidente em suas obras. Cascudo traduz 3 poemas de Walt Whitman, que era um poeta norte-americano, defensor da paz, contra a guerra. E possivelmente uma influência de americanos que, quando estavam tomando sua cerveja, quando estavam festejando, nos horários de folga, eles declamavam poemas de Walt Whitman. Daí Cascudo ter pioneiramente no Brasil, antes de Gilberto Freire, ter sido o primeiro tradutor de 3 poemas de Walt Whitman.
A gente agradece agora a participação de Vicente Cerejo, ele que é professor, também contribui para a nossa sociedade, fazendo as suas contribuições para o jornalismo também. E agora é com você, Wenderval. Várias foram as transformações com a chegada dos americanos à capital potiguar. E depois do intervalo, vamos conversar com 2 personagens que vivenciaram bem essas mudanças. Voltamos já! O que impulsiona você? Nas quadras e na vida, o primeiro ponto não garante o segundo. E o que está em jogo? Tudo. Mas só talento não basta. É preciso determinação. Porque grandes conquistas não acontecem por acaso, assim como grandes escolhas. E para ter uma preparação acima da média, é essencial uma infraestrutura de alto nível. Um time que é referência faz de você uma referência também. Ser o maior não é nada fácil. Continuar sendo maior é ainda mais difícil. E quando você chegar lá, o mercado vai saber quem você é. E o mundo vai lembrar do seu nome. Acredite, se você acha que pode fazer melhor, você pode fazer melhor. Atitudes pioneiras são o que te fazem entrar para a história. Mas para ficar na história, você precisa estar preparado. Vem para o UNP, você com tudo. Pode pesquisar. Quem procura a melhor livraria da cidade, vem pra Câmara Cascudo. A número 1 de Natal dá uma aula de atendimento, conforto e preço baixo. Na Câmara Cascudo, você tem a maior variedade de livros didáticos, jurídicos, papelaria, jogos educativos e material de escritório. Aproveite nossa loja climatizada com estacionamento privativo. E se encontrar a etiqueta do Cascudinho, ainda ganha descontos incríveis na hora. Livraria Câmara Cascudo, Centro, Lagoa Nova e Parnamirim. O Cidade e Identidade está de volta. No bloco anterior, nós vimos como a chegada dos americanos mudou o estilo de vida dos natalenses. E agora, a nossa parada é lá no bairro das Rocas, onde mora seu José Tupinambá. Ele conviveu com os americanos e, mesmo sendo criança na época, lembra com detalhes da vivência que teve com esse povo até então desconhecido aqui na cidade. Pois é, Wenderval, dessa vez a gente está aqui no bairro das Rocas e a gente veio entrevistar uma pessoa que participou dessa história e viu essa história de frente na chegada dos americanos aqui em Natal. O José Tupinambá, esse que a gente vai entrevistar agora, ele vai falar sobre como foi essa vivência dele com os americanos aqui na década de 40. Vamos lá? Bom, e agora a gente já está aqui no aconchego, na casa do senhor José Tupinambá. Qual foi o primeiro contato que você teve com os americanos? Em 35, quando eu cheguei aqui na frente tinha uma mata. Era mata de azeitona, pés de azeitona, de cajueiro. Então, em 41, os americanos contrataram os brasileiros para derrubar a mata. Aí depois que fizeram a limpeza, aí as máquinas começaram a planar os americanos, tomar cafezinho com eles lá embaixo das asas dos aviões. Eles tinham muito respeito pelas pessoas. Eles procuravam mesmo fazer amizade. O que ficou daquela época foram as lembranças. Eu era muito novo ainda, ainda estava estudando no curso primário. Não tinha condição de aquilatar o inglês, né? E mesmo eles falavam português, claro. Dava para entender muito bem. Eles já vinham de lá preparados para se comunicar com a população. Não precisavam de intérpretes, não. A gente conversava o que eu sabia dizer, eu dizia a eles. Quando muito ia ao matinê, lá na Ribeira, no Cine Rival, que era localizado lá na rua Frei Miguelinho. Era só o que a gente podia. Ou então, quando um adulto nos acompanhava, a gente ia ao matinê do Rex, os cinemas antigos que existiam. Os momentos que os americanos deixaram foram de amizade. Eles faziam o cafezinho, aqueles cafezinhos deles
de pó. E servia a gente. Saí aqui, passei no canto do mangue, ali onde tem aqueles armazéns, ali era a maré de um lado e de outro. Tinha uma estradazinha de barro para automóvel e tudo. E eu ia caminhando ali, parou o carro daqui. Aí o americano olhou, ô boy, vai pra onde? Eu digo, eu vou aqui para perto, suba. Aí eu entrei, era pertinho, mas eu entrei. E ele perguntou algumas coisas, ele conversando, perguntou onde eu morava. Eu digo, moro lá pertinho da rampa, eles sempre me chamavam rampa, lá da base, né? E ele perguntou outras coisas, tudo, eu respondia. E quando chegou na porta do correio, ele parou, eu agradeci. Ele desejou boa sorte e foi embora. De vez em quando ele passa, quando ele me avistava por aqui, que ele passava, ele dava com a mão, ele ficou me conhecendo. A experiência mais marcante foi ver os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos. A gente estava lá na frente do alpendre de casa, e o movimento de carro, oficiais da Marinha, tudo de branco, tudo. Aí eu pedi licença a meu pai para ele dar uma olhada, saber o que era. Ele disse, cuidado, não vá se meter no meio do povo. Eu era quietinho. Então eu fui, cheguei lá e perguntei a uma pessoa, o que é que está havendo aí? Aí disse, rapaz, é o presidente Getúlio Vargas e o presidente dos Estados Unidos estão aí. Aí passaram, Getúlio dando com a mão, Roosevelt também, tudo alegre, contente. Aí eu fiquei conhecendo Getúlio pessoalmente. À altura dos seus 87 anos, os momentos agora são dedicados a um blog, onde ele conta essas histórias, e também a um livro que foi publicado. Os americanos passaram aproximadamente 4 anos aqui em Natal. Eles trouxeram avanços significativos para a cidade, mas trouxeram também um sentimento em comum naqueles anos, o medo. E para falar sobre esse assunto, Fernando Campos foi até o bairro da Ribeira para conversar com Sebastião Azevedo. E é nessa casinha aconchegante que vive o seu Sebastião Azevedo. Ele, que assim como o seu José Tupinambá, também viveu em Natal durante os tempos de guerra. Eu era pequenininho, rapaz, pequenininho, que eu só tenho 79 anos. 42 eu tinha quanto? 6 anos, né? Me lembro pouca coisa. E apesar de ser apenas um garotinho na época, lembra-se muito bem do medo que os adultos sentiam. Me lembro que minha mãe dizia, vamos botar papel nas janelas para não... que era proibido acender luz, né? Sim, porque tinha o blackout, né? A partir de certa hora tudo tinha que ficar escuro. Você só podia acender lamparina. Isso mesmo com os papéis nos vidros das portas. Né? Que era para não vazar luz para as ruas. Nada. Calma, é só um treino. Não é um bombardeio, é um treino antiaéreo, Gavice. Até o dia que for verdade. Não é vero, não é vero. Eles estão treinando para quê? Num evento solidário, é muito remoto. Que tínhamos um pensamento, segundo o Serviço Secreto Brasileiro, que o alemão ia bombardear Natal, porque aqui era uma base de transferência de americanos vindo dos Estados Unidos para cá e daqui para a Europa era. Aqueles B-29, B-17 e tal. Seu Sebastião nos conta que até mesmo a casa em que vive hoje em dia já foi alugada para os americanos durante o tempo da Segunda Guerra. Nessa própria casa aqui morou um casal americano, porque meu sogro era oficial da polícia e era comandante aqui era o diretor-geral da detenção, hoje Centro de Turismo. Então eles, para ficar mais resguardados, eles procuravam alugar a casa de militares para poder ter uma maior segurança, sabe? Então é isso, seu Sebastião. Muito obrigado pelos seus esclarimentos. Rapaz. Nossa cidade agradece. Obrigado. E é isso, Enderval. Segue com você.
A cidade agora é americana. Aviões militares fazem parte da paisagem e um local específico se tornou marco para a história dos americanos aqui em Natal. Olha onde a gente está. A gente veio para um local que tem muita importância para a história de Natal. E para falar sobre isso, a gente convidou Leonardo Dantas, ele que vai nos falar sobre a importância desse local. Esse prédio foi construído por uma estação de passageiros da Pané, né? Um pátio enorme, né? Um prédio grande para a década de 40, um prédio desse distante do centro da cidade, construído pelos americanos para uso na Segunda Guerra Mundial e tem toda uma relação com a aviação, né? Come on, you guys, come on. Lieutenant Collins. O rio Potengi, que está aqui há mais de ano, né? Nós estamos à margem do rio, ele foi quem recebeu as empresas relacionadas à aviação, que trouxeram essa tecnologia para Natal, né? O primeiro avião a pousar em Natal em 1922, pousou aqui no rio Potengi, né? E atracou lá no Cais da Tavares de Lira. Dentre os acontecimentos históricos importantes está a visita do presidente norte-americano Franklin Roosevelt. Justamente nesse terceiro arco estava aqui o Jeep, que tem a foto icônica de Roosevelt e Getúlio Vargas, né? Foi o encontro de dois presidentes em tempo de guerra, já foi em 43, em Natal. Fora os dois, estava no Jeep ainda o almirante Ingram e representantes da base aérea de Natal. E nós fomos em direção ao bairro da Ribeira, local onde a história literalmente desfilou pelas ruas da cidade. O centro da cidade era a Ribeira, né? A Ribeira é um bairro antigo, então toda a diversão circulava aqui, né? Para os americanos, na época, além da bebida, da comida, né? Existia a questão da prostituição, né? Ao ponto do governo ter que criar postos de se não me engano, é profilaxia que chama o nome, né? Que fazia para exames nas mulheres e dava uma carteirinha para que aquela casa noturna funcionasse, né? Além da grande quantidade de pessoas circulando, tinha também a questão do dólar, né? Que a moeda ela era mais valorizada do que o cruzeiro, né? Fala-se que era 1 para 20, então cada $1 valia 20 cruzeiros. Então o cara vendia o refresco a 1 cruzeiro, ele vendia $1. Só que na verdade ele estava ganhando 20 cruzeiros, né? Falar sobre a história de Natal passa pela Ribeira. Era aqui onde tudo acontecia. As marcas disso ficaram na arquitetura do bairro. A cidade se modernizou, não somente em suas construções, mas também nas características do seu povo. E o Cidade Identidade veio conversar com o empresário, colecionador e pesquisador Augusto Maranhão, que nos recebeu para um bate-papo cheio de curiosidades. Augusto, seja bem-vindo ao nosso Cidade Identidade. E eu queria saber, assim, para você que é pesquisador, colecionador de objetos históricos, qual foi a maior influência que os americanos deixaram na população? A minha colocação sobre Natal na Segunda Guerra, a influência americana, eu acho que está no nosso jeito de ser, o nosso dia a dia, o que modificou o natalense no seu modo diferente de ser nordeste. Nós somos um nordestino diferente, com a presença americana aqui praticamente durante 5 anos, ou 4 anos, né? 41, 45, apesar de ter ido embora em 46. Como a nossa cidade é uma cidade pacata, esse enraizou o comportamento norte-americano e a gente foi mudando o nosso jeito de ser, de vestir, de conversar, de tolerar. Eu acho que essa é a maior contribuição. Augusto alega que, diferente das consequências causadas pela guerra, o legado deixado para a cidade de Natal foi muito positivo. O empresário afirma que, devido à influência dos americanos que estiveram por aqui durante o período de guerra, o natalense tornou-se um povo de mente aberta. Falam-se muito que o potiguar não tem autoestima, né? Como, digamos, tem o pernambucano, o baiano, o paraense. Mas, pelo contrário, eu acho que a questão não é de autoestima. É que a gente é tão, digamos assim, cosmopolita, que a gente convive com todas as tribos. E isso, no meu modo de ver, é uma influência norte-americana.
Então você acha que o natalense ele preserva a sua cultura? Porque muita gente diz, natalense, como você falou, né? Natalense não tem identidade e tal. Você acha que o natalense ele preserva a seu modo a identidade natalense? No meu entender, eu acho que o nosso grande mérito é ser exatamente isso. Não é questão de não ter identidade cultural, mas ser uma identidade cultural eclética, uma identidade cultural que admite discutir com todas as tribos e conviver pacificamente numa boa. Eu acho que esse jeito da gente de ser tão hospitaleiro, e eles falaram sobre isso, que Natal foi a cidade onde os americanos foram melhor bem acolhidos. Recife tem aquele lance, anti-imperialismo, não sei o quê, mas aqui eles se sentiram em casa. E é verdade, porque aqui eles estavam em casa, não é verdade? Augusto aproveita para nos mostrar os itens de sua coleção aos quais ele tem mais apreço, como a roupa do tenente Emil Peter, a adaga alemã e o cap original da Segunda Guerra do almirante Jonas Ingram. O que eu acho mais importante aqui é essa farda aqui, que pertenceu a um tenente navegador da Força Aérea Americana, do tenente Emil Peter. E é isso, nosso Cidade Identidade agora segue. É com você, Wenderval. Diferente de hoje, na década de 40, as pessoas obtinham informações basicamente através dos jornais impressos. O jornal A República, veículo de informação do governo, teve um papel fundamental para difundir as transformações que a cidade sofria. Nós fomos até o arquivo público conferir de perto o que era notícia na época. É isso aí, e aqui comigo o seu José Salvino Sobrinho, ele que é responsável pelo Jornal do Arquivo Público, e vai nos dar algumas informações sobre como o Jornal A República, o Jornal A República que era um dos jornais mais importantes daqui de Natal durante a Segunda Guerra, como o jornal se portava, o que o jornal publicava durante esse período. Seu Salvino, o jornal era muito lido pela população natalense? Era muito lido, por ser um jornal muito importante da época e por ser praticamente o principal jornal da cidade, né? Ele tinha uma obrigação de dar notícias naquela época, como foi a da Segunda Guerra Mundial, tratar de assuntos referentes à guerra, mas nunca passando para o povo uma preocupação total. Ele dava notícias para que o povo entendesse o que estava acontecendo, mas não para propor ao povo nervosismo ou uma informação incorreta ou errada, né? Pelas pesquisas que a gente estava fazendo ali, seu Salvino, a gente via sempre que na primeira página o jornal de vez em quando trazia um informativo do treinamento da base, o que ia acontecer. A população tinha um pouco de medo e se interessava em saber, né, para ver como estava o andamento. Porque o povo é muito curioso, né? Ele quer saber, quando vê um movimento assim, eles querem saber o que está acontecendo. Aí eles se aproximam ao máximo, às vezes é contido para não chegar lá. Porque muitas vezes você vê uma pequena coisa e transforma numa grande coisa, né? A função das Forças Armadas sempre é essa, ela nunca deixa transparecer no total o que está acontecendo, mas sempre deixando o pessoal informado do que está acontecendo. E como era o posicionamento do jornal A República durante esse período? Era normalmente, né? Só as notícias normais, né, da cidade. Porque eles se preocupavam mais com a capital, porque devia ter muitas notícias da época por causa da guerra. Os interiores era muito difícil de passar a notícia para a capital, para o jornal, né? Até mesmo porque era longe. Era longe e eles recebiam essas notícias de mês em mês. Essas notícias chegavam aqui através de animais, né? Eles vinham a cavalo, assim, porque não tinha condução na época. Não tinha estrada, não tinha nada disso. Mas o jornal sempre se propôs a dar as notícias necessárias sobre a cidade. Sempre as notícias têm que ir de encontro ao povo, né? O povo, conforme as boas informações, o jornal é mais vendido, vamos dizer assim. E o povo se interessava muito em adquirir o jornal, porque era um jornal que falava a verdade. Ele não omitia as notícias, mas também não deixava transparecer, como eu falei, o que estava acontecendo. Não, o caso da Segunda Guerra Mundial foi um caso muito
muito, assim, muito difícil, peculiar mesmo. Com muitas consequências, mas eles não deixavam que isso transparecer isso ao povo. Ok, seu Salvino, muito obrigado por suas informações. E o Cidade de Identidade segue viagem. Depois do intervalo, vamos ver o que os americanos deixaram como herança para a cidade do Natal. O que ficou daquele período? Você confere daqui a pouco. Midway Mall apresenta 10 anos e muito mais para você. Nesses 10 anos, o Midway realmente se tornou uma grande referência, um cartão postal da cidade, é um shopping que melhora a cada ano. Para mim é um mundo. Eu não imagino minha vida hoje sem o Midway. Tem tudo que a gente quer, tudo que a gente precisa. Diversidade de lojas, as opções gastronômicas, culturais. É incrível, é muito legal. O teatro para mim foi um grande presente para Natal. É um dos melhores teatros que tem no Brasil. Quando a gente entra no teatro, dá aquela sensação maravilhosa, a gente se sente presenteado mesmo. É um shopping muito massa e gigante. Não tem como não gostar do mundo. O único shopping no Brasil que eu conheço que não cobra estacionamento é aqui no Midway. A gente se sente mais especial por isso. Já são 10 anos que o Midway ajuda a fazer sua vida mais feliz. Fanta Maçã Verde é o novo sabor. Fanta Maçã Verde com o novo sabor. Oh, que sabor. Fanta Maçã Verde com o novo sabor. Mas que sabor. Viva Patorobô. Sente esse sabor. Viva Patorobô. Prova esse sabor. Viva Patorobô. Sente esse sabor. Descubra um novo sabor da diversão. Maçã Verde. O Cidade de Identidade está de volta. Os americanos passaram aproximadamente 4 anos aqui em Natal. Foram transformações significativas retratadas nos jornais da época, nos estudos de muitos historiadores e nas lembranças de quem viveu naquele período. Mas o que ficou como herança? O que os americanos deixaram como legado? Tiveram várias influências, né? Mas dentre as que eu conheço, a vestimenta como o jeans, né? O chiclete, algumas expressões que a gente utiliza falando no nosso dia a dia. O oxente, né? Que eles utilizavam oxente. Eu acho que me chama mais atenção realmente essa cultura desses fast foods também. Essa pressa que se tem em ter tudo em tempo real, em ter tudo rápido, em fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, realmente. Esse baque na cultura que tem assim, eu preciso comer aqui rapidinho, vou ali, tipo no McDonald's, e vou correndo porque eu tenho que falar aqui com o pessoal da empresa. Esse baque, assim, realmente, agilidade, foi muito deles mesmo. E fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. E mostrar pra gente que a gente tem essa capacidade também. O hip hop, eles trouxeram, né, música, estilo musical. Eles também nomearam as ruas do Alecrim com números A1, A2, A3, A4 e 5. Tem roupas que já vieram de lá, que também são importadas, trazem pra cá e há uma mistura. Porque aqui também é a cidade de sol, né? Aí pegam roupas de lá e trazem pra cá, modificam um pouco, mas a identidade realmente é de lá. Nós sempre achamos os americanos assim como parentes da gente. José Pinheiro analisa como essas interferências chegaram até os dias atuais, a partir do intercâmbio com os americanos. A contribuição disso para Natal hoje também tem algo positivo, porque com a vinda dos americanos, de novas tecnologias, mesmo trazendo todo esse desajuste social e antropológico, Natal, quer queira, quer não, foi a primeira cidade, talvez da América Latina, do Brasil com certeza, a tomar Coca-Cola, a conhecer o chiclete. Né? Essas inovações trazidas faz com que hoje Natal, apesar ou pelo privilégio de ser nordestina, seja uma cidade diferenciada aberta às novas tecnologias. O aspecto cosmopolita ficou como característica dos natalenses. Por questão das influências antropológicas e culturais trazidas pelo americano dentro da própria estruturação da sociedade hoje. O que é que acontece? Natal é uma cidade mais aberta às inovações, à moda, né? A aceitação de novos valores. Tudo, e Natal é uma cidade
próximo de Fortaleza, e de João Pessoa, que é bem aqui, mas ela tem essa característica de modernidade. O marcante para a população também ficou sendo a postura elitista. A gente vê até um fato surpreendente, que é Natal ter as maiores frotas de carros novos só perto para Brasília. Uma cidade do Nordeste, com uma população economicamente não tão bem como São Paulo ou Rio, mas que tem a maior frota de carros novos no Brasil. O que mais caracterizou Natal, dentro das influências americanas, foi essa visão elitista da cidade. Essas foram as análises feitas pelo sociólogo e antropólogo José Pinheiro Barbosa, e quero agradecer, Pinheiro, por essa oportunidade de falar com a gente no nosso programa. É um prazer imenso. Ok, muito obrigado. É com você, Wenderval. A identidade cultural não é algo estático, imutável. E nós percebemos bem isso aqui em Natal. A cidade sofreu transformações que são sentidas até hoje, no vestir, no falar, no gosto. Nós temos uma identidade e ela não precisa ser igual a de nenhuma outra cidade. Afinal, que outra capital do país viveu esse período de guerra e recebeu tantas pessoas diferentes? Nós temos uma identidade, ela existe e é única. E no próximo programa vamos conhecer a culinária do interior do nosso estado. O Cidade e Identidade vai ficando por aqui. Voltamos na próxima semana. Tchau!